Então tá, vamos falar agora então do Rio Grande do Sul. Desde que começou o inverno, nós estamos acompanhando uma série de reportagens especiais sobre a relação dos gaúchos com as baixas temperaturas. Pois hoje nós vamos falar de uma bebida que, apesar de ser consumida gelada, tem tudo a ver com a estação do frio e cada vez mais está no gosto do brasileiro. A produção de espumantes no estado, que é crescente e gera empregos e muitas histórias. O casarão imponente na beira da estrada guarda as histórias do início do século passado. Nos anos de 1930, estas paredes abrigavam um armazém que abastecia as redondezas onde havia as casas de imigrantes italianos. Hoje, a propriedade, que tem outros donos, permanece uma referência no comércio do município, emancipado há pouco tempo. Estamos no interior de Pinto Bandeira, a 20 minutos de Bento Gonçalves, na Serra. E aqui vamos mergulhar no universo maravilhoso dos espumantes. O inverno desenha cenários belíssimos e faz surgir sons pouco conhecidos de quem vive longe. As tesouras, manuseadas com precisão, são usadas para a poda das parreiras, que secas aparentam dormir. Cercadas de rosas guardiãs, flores que de tão sensíveis servem para proteger as videiras. Se as rosas adoecerem, é sinal de que algo perigoso pode atingir as uvas. E aí, ainda há tempo de reação. Um líquido precioso que traz história em todos os detalhes. O espumante produzido no estado tem sido considerado cada vez mais competitivo no mercado internacional e principalmente aqui dentro. O espumante brasileiro, ele é elaborado da mesma forma, a maior parte, da mesma forma que se elabora o champanhe. Então, ele carrega consigo esse status de produto que é servido em momentos festivos, em momentos de conquistas. E disponível para você consumir no dia a dia. Mas nós queremos entender o processo champenoise, ou artesanal, de transformação das uvas, que nesta época do ano já chegaram, passaram pelo processo de retirada dos cabinhos e foram prensadas para que o líquido encha estes tanques. Esse processo fermentativo leva em torno de 8 a 12 dias. A temperatura é em torno de 12 a 15 graus. Não passa disso. Não passa disso. E longe dos nossos olhos, ali dentro, o que acontece é incrível. A levedura é um micro-organismo vivo que, eu vou dizer assim, é uma espécie de abelha. Ela consome o açúcar do mosto, o suco, tem açúcar. Ela consome, ela se alimenta do açúcar e ela transforma esse açúcar no seu processo em álcool. Aí vira vinho. Aí a uva vira o mosto vinho. passa a virar vinho. Depois disso, o líquido é coado e o enólogo vai fazer as misturas de uvas que vão compor o vinho, que é engarrafado com tampas de metal. Mas antes ainda, ganha mais açúcar e leveduras. Só então ele passa 3 meses numa câmara fria. Depois disso, o espumante vem para a cave, o coração da vinícola. Aqui, a temperatura deve ficar no máximo em 16 graus e a umidade relativa do ar não deve passar de 75%. Por que todo este controle de qualidade? Porque é isso que vai fazer a diferença no resultado final do produto. Aqui vai acontecer uma segunda fermentação e então o vinho vai virar espumante. Nessa segunda fermentação, o álcool é um subproduto. Para controlar a temperatura, a fermentação acontece em câmaras refrigeradas. E o gás carbônico é o que vai ficar dentro do produto, porque o meu espumante está tapado. E o gás carbônico são as borbulhas, que é aquilo que nós veremos depois lá quando a gente vai abrir o espumante, que é o que resulta na perlagem. Algumas garrafas envelhecem 12 meses, outras 24, 36 ou 48. E isso vai dar diferença no sabor. E claro, no preço que o consumidor vai pagar. Vai ficando mais macio ao paladar e mais complexo. E a acidez não fica tão marcante quanto produtos mais jovens. Mas há produtos que podem repousar uma década. E a vinícola, depois de ter 2 vezes espumantes cotados entre os melhores do país, decidiu aderir ao que os franceses já têm como tradição. Começaríamos a vender esse produto somente 10 anos depois, o que vai fechar o ano que vem, quando nós vamos começar a fazer
o que o francês chama muito de milésime. Ganhar a rolha é o próximo passo, mas antes, a garrafa é colocada nesta posição e girada alguns centímetros todos os dias para que os sedimentos se acumulem no bico, que depois é congelado, a levedura é retirada e é acrescentado licor de expedição, que é o conservante que vai garantir que o produto fique perfeito até ser consumido. E o consumo também é rico em história. A Beatriz tem uma coleção de taças desde a década de 30, Bita. Vocês podem ver que elas foram mudando de formato porque existe uma procura atrás da perlagem. A gente observa que essas primeiras aqui de 1930, 40, elas tinham um formato que tem até um certo mito, né? Tem, existe uma história de que essas taças elas foram copiadas do seio da Maria Antonieta. Será que é verdade? Será? Não sei. O design foi se transformando depois até essa aqui, que hoje é a taça oficial do espumante brasileiro. Exatamente. Essa taça aqui é do espumante brasileiro. E vocês podem notar que ela tem um fundinho bem comprido, bem afunilado, que é onde ela ajuda a formar uma perlagem mais intensa. Base maior, ela sobe mais espalhada. Se concentra mais, né? Aqui ela se concentra mais. Por isso que as taças evoluíram, então, Exatamente. visando exatamente isso. Favorecendo perlagem espumante. Favorecendo perlagem. Ao lado da vinícola, a família mantém uma pousada com 8 apartamentos e uma vista sensacional. E é no restaurante, no antigo porão, que o passeio ganha ainda mais sabores. Risoto de nozes, né? O molho é um caldo de carne com requeijão e brandy, bem simples. Né? A batatinha doce está laminada e frita. Sabor do inverno. Sabor do inverno. Mas as histórias envolvendo o espumante ainda não terminaram. Diz a lenda que os brindes na Europa medieval deveriam ser tão intensos que a bebida de um copo passasse para o outro para evitar que reis fossem mortos por envenenamento. E então, desde lá, deve-se brindar sempre olhando nos olhos de quem nos acompanha. Uma forma de transmitir a sinceridade. O espumante serve em qualquer hora. Principalmente para comemorar, para celebrar. Sem dúvida, para celebrar é a principal.